Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu acho que vocês receberam o vídeo que eu enviei hoje à tarde, né? Que enviaram hoje à tarde? Quem viu esse vídeo? A grande parte viu, né? O assunto hoje é apego. Tá certo? Você vai entender no decorrer da mensagem. Mateus, capítulo 24. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, que nada venha nos distrair de ouvir a Tua voz. Por favor, fale ao nosso coração, Senhor. Que Teu Espírito possa mover a nossa mente e o nosso coração a tomar uma decisão ao seu lado, Deus, mais uma vez. Que o sermão desapareça desse lugar. Que Cristo se levante. Que Ele cresça e que eu diminua. E que a Sua palavra possa impactar a nossa vida nessa noite. Fale conosco, Pai. Viemos aqui buscar respostas às inquietudes do nosso coração. Fale conosco pela Tua revelação em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 24, verso 1 e verso 2. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Agora vá comigo em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Verso 1 e verso 2. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhes disse: vês essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Agora vai em Lucas capítulo 21, verso 5 e verso 6. Lucas capítulo 21, verso 5 e verso 6 diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: veja essas coisas, dias virão, em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Volte agora para Mateus, capítulo 24. Amigos, Jesus, Ele e seus discípulos estavam no Monte das Oliveiras. Jesus havia acabado de sair do templo. E os discípulos, eles admiram o templo. E se você não sabe, o templo era um centro espiritual e fazia parte da cultura de Israel. Na verdade, o templo era onde os sacrifícios aconteciam. Era onde a religião, os rituais, a liturgia, o templo era algo belo. Era o orgulho da nação. Se o templo fosse destruído, a identidade religiosa de Israel seria desfeita. Só que havia um problema em Israel, na vida de muitas pessoas naquele tempo, que as pessoas amavam mais o templo do que o próprio Deus do templo. Amavam mais os rituais, amavam mais as formas, a liturgia, o que acontecia, mas esqueciam do Deus que tudo aquilo representava.
Então, quando Jesus sai com seus discípulos do templo, a palavra diz que eles olharam para o templo. E Ellen White vai dizer para a gente que o templo era algo magnífico, era belo. O sol, quando refletia no teto do templo, parecia ouro polido, vai dizer ela. Era algo magnífico. Eu não sei se você conhece algumas das 7 maravilhas do mundo. Eu acho que as cataratas ainda não é? Ainda é. É belo. Esses dias aí atrás, há um tempo atrás aí, me parece que não podia descer naquela parte de baixo, porque a água se sobrepôs, né? Me parece, não sei quantos bilhões de litros por minuto. O fato é que as cataratas cheias é lindo de se ver. Eu conheço alguns lugares do Brasil, e um dos lugares que eu conheço é Jericoacoara. Quem conhece Jericoacoara aqui? Jericoacoara fica no Ceará, Fortaleza ali, próximo. Só que é assim, ó, de Fortaleza até Jericoacoara a gente tem que... Bom, quem vai de carro vai dar quase uns 300 quilômetros mais ou menos. Então, geralmente, a gente pega uma empresa que leva a gente até um lugar. Chega lá, você pega um pau de arara, que é tipo uma Hilux ou uma caminhonete, certo? Que você vai atrás, uns banquinhos de madeira feita, aí você vai assim, ó, daqui lá. E tipo, é praticamente areia, dunas, para você chegar. E geralmente tem alguns aventureiros, né? E quando você vai assim, você vê Celta, você vê golzinho, bola, tudo encalhado na areia, gente. Lá é lugar para atração 4x4. E quando você chega em Jericoacoara, eu nunca vi cena mais linda, porque o sol nasce entre o mar e as dunas. Então a areia, ela vai terminar assim, e você vai ver aquele marzão assim, e nessa pontinha assim, sabe? Você vê o sol se pondo e o sol nascendo. É um lugar lindo, que dá vontade de você ficar olhando a vida toda. Agora você imagina os discípulos olhando o templo. As 3 referências que nós lemos de Lucas e Marcos vai dizer que o templo era ornado de pedras preciosas. Era algo magnífico. Imagina só, se você chega sábado aqui nesse templo e você vê ele todo derrubado, qual seria o seu sentimento? Você perderia a sua fé? Porque tem pessoas que baseiam a sua fé nas estruturas. Se você vai para países como a África e outros lugares, as pessoas congregam debaixo de árvores. Teve um casal da minha igreja que foi para a África, ficaram 15 dias lá fazendo missão. E lá é assim, olha, em alguns lugares, 2 pedaços de pau e um tecido por cima, e o povo está louvando a Deus, cantando, orando, muitos batismos acontecendo. Agora é claro, essa igreja foi investido muito dinheiro. Você imagina você chegar aqui no sábado, tudo destruído, tudo derrubado? Como ficaria o seu coração? Qual seria o seu sentimento? Imagina só esse piano lindo sobre os escombros dessa igreja. Qual seria o seu sentimento? Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, esse templo que vocês acham lindo, maravilhoso, belo, ornado de pedras, que o sol bate no teto, parece ouro polido, entenda, vai chegar um tempo que esse templo será completamente destruído e não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vai virar cinza esse templo, vai virar pó.
O problema não era a questão do tempo. Jesus não dá essa resposta só para dizer que no ano 70, e claro, que isso se refere a uma profecia, que no ano 70, depois de Cristo, o general Tito, com os romanos viriam e destruiriam a cidade, principalmente o templo. E nesse tempo da história, no ano 70, jorrou sangue em Israel. E as pessoas que entenderam a fala de Jesus, a profecia de Jesus, eles simplesmente, quando Jerusalém foi tomada, esse povo saiu. Sabe por que saiu? Porque não eram apegados. O problema em Mateus 24, verso 1 e 2 é o apego dos discípulos ao templo. E amigos, quantas coisas somos apegados? Sabe o que significa a palavra apego? Refere-se a um sentimento de afeição ou vínculo emocional profundo com algo ou com alguém. Vou te dar alguns exemplos. Apego às riquezas. Tem muita gente que não é dono do dinheiro. O dinheiro que é dono desse coração. O apego às riquezas. Um outro apego que nós temos é aos ídolos. E quando eu falo de ídolos, eu não estou falando, queridos jovens, queridos irmãos, simplesmente de estatuetas, de estátuas, feitas de barro, de madeira, de pedra. Há ídolos no nosso coração, porque o conceito de idolatria na Bíblia é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu coração. E pode ser uma pessoa ou pode ser qualquer outra coisa. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida, para a Bíblia, isso significa idolatria, apego. Somos apegados à nossa natureza pecaminosa, ao pecado. Somos apegados também, sabem em quê? Às tradições humanas, nas filosofias, nas ideologias. Tem gente que diz assim, ó, eu nasci nessa religião e vou morrer nela, mesmo que ela não seja bíblica. Mas porque o meu pai, meu avô, minha avó, meu tataravô, minha tataravó, e eu vou permanecer nesse lugar até a morte, mesmo que não seja o quê? Bíblico. Por que nós tiramos fotos de momentos felizes? Porque de alguma forma nós temos apego. Por que não é só para colecionar memórias? O nosso coração, de alguma forma, ele está enraizado nas coisas desse mundo. Há apego, e sabe o que é mais interessante? Nós somos apegados às coisas que enferrujam, coisas que são frágeis, coisas que se quebram. Porque nada nesse mundo é durável. Mateus 24, verso 1 vai nos ensinar sobre a impermanência das coisas. Nós eternizamos esse mundo e as coisas desse mundo. Você quer um exemplo na Bíblia? Lá em Daniel, quando Nabucodonosor teve aquele sonho de Daniel capítulo 2, onde Daniel diz para ele assim, olha, a revelação aqui do sonho, rei Nabucodonosor, é o seguinte: você é a cabeça de ouro da estátua. Outros reinos vão vir depois do seu reino vai cair. E o que ele faz no capítulo 3? Para mostrar que o reino dele será eterno,
ele constrói uma estátua toda o quê? Toda de ouro. Só que o interessante é que nessa história de Daniel 3, 3 jovens que não tinham apego às coisas desse mundo, às coisas dessa terra, eles não se prostram, eles preferem ser mortos, ser lançados numa fornalha, mas não cedem à idolatria. Não eram apegados às coisas dessa terra. Obviamente, Jesus, ele profere aqui uma profecia. Já disse para vocês, no ano 70, o templo seria destruído. Só que quando você lê Mateus 24, Jesus vai falar dos sinais, porque ele vai linkar a profecia do ano 70, a destruição do templo de Jerusalém, e ele vai equiparar com a sua breve volta, de que esse mundo, assim como o templo seria destruído e Jerusalém seria tomada, saqueada, esse mundo também será destruído por consequência da sua breve volta. Aqueles que eram apegados ao templo, às coisas dessa terra, quando o general Tito invade, muitas pessoas morreram e perderam a sua vida. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. A que você é apegado? A quais coisas o seu coração está enraizado? Coisas que atrapalham você a estudar a Bíblia, que tiram a tua concentração de orar, que impedem você de cumprir o plano e o propósito que Deus tem para você. Quais raízes você tem criado nesse mundo que te impedem de ter um relacionamento vivo, profundo, íntimo e real com Jesus? Mateus 24 depois vai falar dos sinais da breve volta de Jesus. E vai falar de sinais que existiam até mesmo antes de Jesus vir a esse mundo como homem. Sinais que haviam no seu tempo e que haveriam de vir depois que ele morresse e ressuscitasse e fosse para o céu. E os sinais que são descritos aqui é uma demonstração do tempo que estamos vivendo. E sabe, tem uma galera, e eu acho isso muito estranho, porque quando você entra ainda hoje nas redes sociais, você vai ver pessoas brigando por direita ou por esquerda. Você vai ver adventistas do sétimo dia metido nessas conversas que não vai levar a lugar nenhum. Porque o nosso governo não é esse governo. Não são os governos desse mundo que vão resolver os nossos problemas, nossas carências. A Bíblia diz que Deus é quem estabelece reis e retira reis do trono. E tem uma galera brigando. Na época então, de 2 anos atrás aí, famílias se desfizeram por brigas políticas. Famílias adventistas, inclusive. Amigos, queridos irmãos, o único governo que vai, de fato, resolver os problemas da nossa vida é o governo do reino de Deus. É quando Jesus voltar que os problemas serão resolvidos. Um dos versos chaves desse capítulo é o verso 8, que diz assim: porém tudo isso é o princípio das dores. Tudo que você está vendo hoje, o que Jesus falou? É só o princípio das dores. E a expressão dores no original bíblico aqui é uma referência a uma mulher que está para dar a luz de parto normal. Quem tem parto normal aqui, levanta a mão. Dói muito ou não? Hã?
E como é que começa? Como começam as contações? Devagar, não é? E elas vão o quê? Intensificando cada vez mais. Até que, quando o filho nasce, a dor o quê? A dor o quê? Para. Jesus está dizendo assim, olha, é o seguinte. Os sinais serão cada vez mais intensos. Haverá fome, haverá guerra, cada vez mais gente sofrendo, mais gente morrendo, mais doenças, mais falsos cristos, falsas religiões, falsas crenças, falsas doutrinas, cada vez mais. Vai ser mais intenso, cada vez mais, como uma mulher que está para dar à luz de parto normal. Mas quando Jesus voltar, esse mundo vai parar de sofrer. As dores desse mundo se terminarão. Só que tem um problema. O nosso coração é apegado. Temos apegos. Você quer ver uma coisa que a gente é apegado? É ou não é? Eu vou confessar uma coisa para você aqui. Para eu estudar minha Bíblia, tem que deixar lá na cozinha essa miséria aqui, ó. E fechar a porta do meu escritório. Porque se ficar do meu lado, ele fica assim, ó. Aí você tira a notificação, certo? Mas sempre dá uma olhadinha assim, ó. Tá querendo, de repente. Apego. Os apegos, infelizmente, têm tirado a nossa prioridade de ter comunhão com Deus. E isso se tornou um ídolo para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Os sinais à volta de Jesus, os acontecimentos, não têm o propósito de apontar no momento específico da sua segunda vinda. Tanto que se você passar sua folha aí e for comigo lá no verso 36, vai dizer assim, ó. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente quem? O Pai. Os acontecimentos são simplesmente para lembrar da realidade desse evento que está vindo. Quem crê Jesus vai voltar, diga amém. 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 A volta de Jesus está escrita no nome dessa igreja. Adventista do sétimo dia. Aqueles que aguardam o quê? O advento. O advento. E o verso 37 vai dizer assim, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será vindo o Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Olha só, comiam e bebiam. Apego. Casavam e estavam dando-se em casamento. Apego. Apesar de não ser coisas erradas. É errado casar? Não. Depende de com quem você casa, né? É errado comer e beber? Não é, dependendo do que você come, óbvio. Mas sabe qual é a grande sacada de Satanás? Ele quer fazer você se apegar tanto a algumas coisas que não são ruins, que ele quer distrair você de alguma forma do que está por vir e por acontecer. Enquanto você está apegado, você deixa de estudar a Bíblia, você deixa de orar, você deixa de frequentar a igreja, você deixa de testemunhar, você deixa de pensar nas coisas eternas, nas coisas espirituais. Jesus quis chamar a atenção daqueles discípulos em Mateus 24 para algo muito maior
maior do que o coração deles estava apegado. Que Jesus queria levar o coração daqueles homens para a eternidade, para o reino de Deus. Porque os nossos apegos são momentâneos e passageiros. São frágeis, se quebram e eles enferrujam com o tempo. Porque nada nesse mundo permanece para sempre. Porque onde estiver o teu tesouro, diz a palavra, ali estará o que também? O teu coração. O teu coração. Você lembra da história de Noé? Jesus vai usar essa história, ele vai ilustrar com a sua vida. Noé tinha uma única mensagem: arrependam-se e voltem e entrem onde? E entrem na arca. Arrependam-se e entrem na arca. Imagina, Noé pregando 120 anos a mesma mensagem. Imagina você vindo aqui e o pastor Diogo pregando todo o mesmo sermão. Arrependam-se, desapeguem. Vocês estão criando raízes aqui. Vocês são peregrinos. Esse mundo é passageiro. Não eternize esse mundo. E a palavra diz pra gente que Noé pregou, os animais entraram no barco, a arca ficou aberta ainda 7 dias, uma semana de graça, de misericórdia, aquele povo tomaram a decisão. E o que diz a Bíblia? Que a mão do Senhor fez o quê? Fechou a porta da arca. E sabe o que vai dizer a Ellen White sobre esse ponto? Que aquele que fechou a porta da arca também fechará o quê? A porta da graça. Sabe o que é a porta da graça? É quando Cristo parar de interceder no santuário. O livro do Apocalipse vai dizer isso pra gente. O santuário se encherá de fumaça, diz Apocalipse 11, verso 19. E Cristo vai sair do santuário. E quando ele parar de interceder, diz o Apocalipse que o povo de Deus já estará selado. E quando o povo de Deus estiver selado, os flagelos, as pragas cairão sobre essa terra. E sobre aqueles que simplesmente tinham um coração enraizado e tinham apego às coisas desse mundo. Porque deixaram de olhar para a eternidade. Deixaram de olhar simplesmente para aquilo que é eterno. E passaram a ver apenas aquilo que é passageiro. E o verso 42 vai dizer assim, ó: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. E aqui eu preciso contar uma história para você. Olha para mim, escuta essa história. Ano de 2013. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu até falei para o pastor Diogo, eu não gosto de contar muito sobre mim. Se você porque eu devo, é porque elas encaixam muito bem com a mensagem. E hoje não é diferente. Eu era pastor na Central de Maringá, ano de 2013, início do ministério. Eu era pastor auxiliar. Atendi o Ministério da Prisão. Quando eu cheguei em Maringá, fui morar num apartamento de um irmão da igreja, um apartamento que havia acabado de construir. E era um sábado, 4 horas da manhã. Eu estava dormindo, com o rosto para a parede. E de repente eu me levanto, um clarão de alguma luz acesa em casa. Me levanto e olho para minha escrivaninha. Não estava o computador, não estava o iPad. Pensei assim:
Está acontecendo alguma coisa. Fui para a sala assim, ó, de ponta de pé. Quando eu cheguei na sala, tinha maçã comida jogada no chão, pedaço de mamão, banana, só a casca jogada na sala, várias frutas. E quando eu andei um pouquinho mais assim, ó, um pouquinho mais assim, eu olhei pro lado, entende? Cheguei na sala, eu olhei pro lado. O camarada, sabe onde ele estava? Ele estava na cozinha. Na cozinha. Abaixado, amarrando o computador e o iPad num lençol. Aí eu pensei assim, eu vou dar um pau nesse cara. Você acha que eu fiz isso? Sabe como que eu fiz? Isso daqui, ó. Sabe o Michael Jackson, mais ou menos assim? Voltando. Fechei a porta do quarto e falei assim, o que me resta é esperar, vou ligar pra polícia. Ele tinha roubado o celular. Nesse dia eu aprendi uma lição. Eu estava dormindo. O ladrão veio. Eu fico pensando, será que se as luzes do meu apartamento estivessem acesas, naquela madrugada, aquele ladrão entraria? Será que será que ele entraria? Se eu estivesse vigiando, apercebido, sóbrio? Irmãos, é assim que nós estamos. Para algumas pessoas, Jesus, quando voltar, ele será um desconhecido, será como um ladrão para muitos, até para adventistas que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. Jesus será um desconhecido. Por isso o clamor do Espírito Santo hoje é que passamos a conhecê-lo, a amá-lo, a amar a palavra, a estudar a palavra, a viver a palavra, a mastigar a palavra, a engolir, a comer a palavra. Jesus não pode ser um estranho para nós. Sabe por quê? Às vezes a gente vê a maioria da igreja dormindo, um sono espiritual, e o ladrão virá e pegará muitos de surpresa. Sabe, enquanto não desapegarmos, Cristo não pode ser tudo em nossa vida. Por isso, o meu apelo nessa noite é para que você desapegue. O que está no seu coração, querido jovem, querido irmão, querido amigo, o que está no seu coração? Que não permite você ter um encontro real com o Senhor, que não permite você se preparar para a sua breve volta. O que está enraizado aí dentro? Porque existem áreas do nosso coração que a gente não quer permitir Jesus tocar. E diz assim, Senhor, ó, esse pedacinho é seu, mas esse lado aqui é meu. Enquanto você for alguma coisa, Jesus não pode ser tudo na sua vida. Enquanto você não se esvaziar de você mesmo, Ele não pode se encher de Deus por completo. Não haverá humildade, haverá apenas orgulho. Jesus quer salvar você. Ele está voltando para nos buscar. E eu creio plenamente que o Senhor voltará em nossa geração, amém? Amém. Ele voltará para nos buscar nesse tempo. Nesse momento vamos ouvir uma canção
E eu sei que, assim como eu, pode ser que há alguma coisa no seu coração hoje que você não quer largar, que você está apegado, e essa coisa, como se ela fosse na realidade parte dos seus órgãos. Queridos amigos e irmãos, o meu apelo é para que você se desapegue. Deus é amor, mas também Ele é chamado de juiz na Bíblia. E aqui, quando Jesus voltar, muitos serão como a mulher de Ló, apegada a Sodoma, vão olhar para trás e vão perder a sua vida eterna. Enquanto você ouve essa canção, meu apelo para que você venha aqui à frente, para dizer assim: Senhor, eu quero desapegar, eu quero passar a olhar para aquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê, diz Paulo, é eterno, e aquilo que se vê é frágil, é momentâneo, é passageiro e temporário. Enquanto você ouve essa canção, meu convite é para que você venha mais uma vez aqui à frente, porque eu quero ter o privilégio de orar por você mais essa noite. Colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as poder transformador no teu perdão. Não entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixe ir. A tua companhia que eu jamais quero perder, renova minha fé e me ensina a obedecer. Pra mim
se desapegue. Não vale a pena ter no nosso coração as coisas dessa terra. Satanás quer só distrair você para o tempo que estamos vivendo. É só isso que ele quer. E sabe o que é pior? Ele quer distrair você dentro da igreja. Se desapegue. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que vieram aqui para dizer, Senhor, há coisas no meu coração a serem consertadas, a serem transformadas, a serem arrumadas, há coisas no meu coração, Senhor, que não é do teu agrado, não é da sua vontade. Meu coração está enraizado em coisas que, sem valor, sem princípios, Senhor. Dá-me força para desapegar e me apegar ao Senhor. Cuide de cada filho seu aqui. Que nos preparemos não para esta terra, mas para Canaã celestial, para a vida eterna. Jesus está voltando. Nós cremos que Ele virá no nosso tempo, em nossa geração. E não pode ser para nós um desconhecido como um ladrão, mas Ele tem que ser alguém que conhecemos, porque nos relacionamos com Ele quando estivemos por aqui. Abençoe cada filho seu, Pai, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.